Sesc. A Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, mais um bloco de entrevistas aqui no GJR, hoje recebendo novamente a nossa colaboradora já, né, fixa, a nossa colaboradora uma das nossas Nutris, né, nós temos duas Nutris aqui, cada uma numa área, né, uma das nossas Nutris. Isso, bom dia, bem-vinda, Daiana Trentin tá com a gente hoje aqui nessa segunda-feira para falar sobre, entre tantos assuntos importantes, né, Cabelo? O chocolate que tá se avizinhando aí, né, que tá se aproximando e que é uma realidade que a galera às vezes se passa, né? Pois é, bom dia, Dai, tudo bem? Bom dia, Cabelinha, tudo bem? Como é que tu tá? Tudo certo. Pois é, então tá chegando a Páscoa, Dai, e a minha pergunta é, o que eu posso comer de chocolate? Porque todo mundo vai, o coelhinho, a gente tá esperando o coelhinho. E aí as pessoas meio que se passam na Páscoa. Conta um pouquinho, como é que é lidar com essa questão aí? O pessoal ganha chocolate e quer comer, como é que funciona? Eu sempre digo que Páscoa vai ter o ano inteiro, né? O mais importante é a gente ter uma consciência alimentar. Tu pode comer o chocolate, sim, que tu ganhou, que as pessoas te presentearam, mas não precisa comer tudo de uma única vez. Então a gente usa estratégias para isso, né? Então, abrir um chocolate numa porção menor, repartir ela, né? Guardar na geladeira, congelar, usar em receitas. Não precisa abrir um ovo de Páscoa, sentar e comer tudo de uma única vez, né? Ainda mais porque quanto mais doce tu come, mais doce tu vai querer comer. E outra estratégia que eu uso também bastante com meus pacientes é repartir esse chocolate e colocar em locais mais altos, que tu tenha que pensar antes de buscar esse chocolate, né? Tu tem preguiça de pegar chocolate. Não é se tiver preguiça. Fácil ao alcance. Se tiver a mão, é muito mais fácil. Eu tô com fome, vou pegar um pedacinho, né? Depois do almoço, mais um pedacinho. Tá aqui na minha vista, né? Quando vejo, foi o chocolate inteiro. E se tá num lugar, num ambiente mais alto, eu tenho que pegar uma escada, um banquinho. Será que eu preciso mesmo? Será que eu tô com vontade? Ou é só porque estaria na minha frente que eu vou acabar consumindo? Então, essa é uma estratégia, né? Mas a gente, como eu falei na outra entrevista, né? A gente pode comer de tudo, porém não tudo. Não precisa ser uma única vez se acabar com o chocolate. Né? E também tem a questão de substituição, né? A pessoa, muitas vezes, hoje ela se autopresenteia. Tipo assim, o casal. Vamos já decidir qual ovo de Páscoa. Tem também chocolates que são menos agressivos pra dieta, né? Exato. Aqui na própria região, né? Tem várias pessoas fazendo chocolates mais saudáveis, com açúcar de coco, com demerara, sem glúten, né? Chocolates diet, chocolate meio amargo. Então, tem opções mais saudáveis, sim. Tem escolhas no mercado que a gente pode ter escolhas mais conscientes e melhores na nossa alimentação. Eu sou fã do meio amargo. O meio amargo pra mim eu gosto, pior que eu gosto também do meio amargo. Agora tem os meio amargo enganador nos mercados também, né? Tem os meio amargo que não são tão meio amargo assim. Aqueles que eles botam 40%, 20%, quando tu vai ver atrás ali a bula do chocolate. Os ingredientes. É bem enganador, né? Tem isso também, tem que cuidar, né? Quanto menos ingredientes o alimento, qualquer alimento tiver, né? Qualquer produto, melhor ele é, né? E quanto mais o teor de cacau, mais antioxidantes ele vai ter, né? Quanto mais amargo, tu não consegue comer tanto também. Ele vai te saciar mais rápido. Perfeito. Bom, continuando com esses mitos e verdades, né, Dai, a gente conversava fora do ar, eu queria te fazer umas perguntas. A primeira eu já fiz no bloco anterior. Sopejanta, Dai? Polêmica, né? É polêmico, eu sou polêmico. Dizem que eu sou muito polêmico. Eu quero saber se sopejanta. Hoje eu não vou jantar, vou comer só uma sopinha. Isso. Eu não vou jantar, vou comer só uma sopinha. Se essa sopa for completa, sim, ela é considerada janta, né? Como assim completa? Ela tem que ter uma fonte de carboidrato, né? Um inhame, uma batata, um arroz. Não pode ser capelete? Pode. Aí é bem janta mesmo, Pode ser capelete, né? Muitas verduras, porque vai ser uma fonte de fibra, né? E uma proteína, então carne de gado, frango, ovo. Então ela vai te saciar. Essa questão de dizer que sopa não é janta, se fizer uma sopa ralinha, ela não vai te saciar e logo tu vai estar com fome. Então por isso que diz, não é janta porque não me sacia, né? Até mesmo tem muito dessa cultura que a janta tem que ser algo pesado, tem que te saciar. E não, sendo uma refeição completa, sopa é janta sim. Ó, viu só? Fica a dica aí. Outra questão que invadiu as redes sociais, né? E eu sei que tu também trabalha muito rede social muito bem, inclusive sigam ela nas redes sociais. Estão falando muito em pão, né? Substituição, porque não necessariamente o pão integral
significa que é uma fonte de emagrecimento e tudo mais. E tem muita gente dizendo que o pão francês funciona tanto quanto o pão integral. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a diferença, porque tem muita gente dizendo, não, pode comer pão francês, né? Conta um pouquinho como é que funciona isso. Que depende muito do teu objetivo, né? Em questão de calorias é praticamente a mesma coisa. Só que o pão integral, ele vai ter mais fibras, né? E não adianta comer também um pacote de pão, porque ele é integral. Ele vai te engordar. Né? Não vou comer cacetinho, mas vou comer 5 pães integrais. Ele vai te engordar, né? A questão do pão integral é que ele vai te dar mais saciedade. Então tu não vai sentir fome, vai ficar saciado por um tempo prolongado. Já o cacetinho, o pão francês, não. Mas depende muito do objetivo. Por exemplo, se tu for treinar e precisa de um carboidrato de uma absorção mais rápida, o cacetinho, o pão francês, ele é o mais indicado. O pão integral já vai ser de absorção mais lenta. Então tudo é muito individualizado, né? Não é que um é melhor que o outro, dependendo da situação, um vai ser melhor pro outro. Então por isso que tem que analisar, e isso é muito individual. E o importante é, se tu tem tanta dúvida e tu quer um acompanhamento direto, procure um nutricionista, né? Exato, porque o pão integral pode ser bom pra ti, pode não ser bom pra uma outra pessoa que vai treinar e precisa de um carboidrato rápido, por exemplo, né? Então tudo depende do objetivo, da pessoa. Às vezes ela não tolera bem fibras, né? Ela tem uma distensão abdominal. Então tudo é individualizado e a gente tem que avaliar conforme o objetivo da pessoa. Legal. São esses detalhes que a gente acaba ficando na dúvida. E hoje, como tu tem acesso a tudo em rede social, né? Tu fica na dúvida, pô, será que é? Será que não é? Será que esse cara tá querendo viralizar? Porque aí tu olha quantos likes e visualizações eles têm. Tem um monte, mas, sim, né? Mas é que se existisse uma única coisa pra todo mundo que desse certo, não existiriam tantas dicas, tantas dietas, né? Só uma seria perfeita pra todo mundo. E não, cada indivíduo é único, né? Então por isso a individualização. Até indo pro lado da dieta, né? Muita gente hoje diz assim, eu emagreci porque eu cortei o glúten da minha dieta, né? Existe uma especificação? Funciona mesmo? Ou, por exemplo, tem gente que tem problema, hoje apareceu muita gente intolerante ao glúten e tudo mais. Cortar o glúten automaticamente te emagrece ou não necessariamente? O excesso de glúten, ele é inflamatório, né? Ele vai acabar inflamando o intestino, e tem pessoas que são totalmente intolerantes, não precisam ser celíacas, né? Ou parcialmente intolerante, então tirando ou reduzindo esse glúten vai se sentir melhor. E normalmente quando as pessoas tiram glúten, elas automaticamente melhoram o restante da sua alimentação. Pode ser o emagrecimento por causa disso. Agora, eu não indico que retire o glúten se não tem uma intolerância, né? Se não sente uma distensão abdominal, porque no momento que tu retira tudo, quando tu vai ter acesso a esse alimento, tu vai sentir a diferença. Pode sim que daí tu passe mal, né? Quais são os alimentos, assim, por exemplo, a gente já sempre associa o glúten ao carboidrato, né? Quais são alimentos, por exemplo, que não tem glúten e que são carboidratos? Eu sempre digo, o glúten, tá? É uma proteína, ela tem... O que tem glúten é o que contém trigo, aveia, cevada. Tá? Esses três. A aveia, ela não tem, tá? Glúten. Só que a questão da fabricação dela, por ter contaminação cruzada, por ter acesso ao trigo. O trigo também tem glúten, tá? Sim, por ter sim. acesso à contaminação cruzada, então acaba tendo glúten, tá? Então quem é celíaco, quem não pode mesmo ao glúten, tem que comprar aveia sem glúten. Mas se tu é parcialmente intolerante, que tu tolera bem, é tranquilo consumir aveia. Aveia. Né? Até essa questão do glúten, né? Eu que tive restaurante muito tempo e tudo mais, as pessoas muitas vezes procuram a ideia, eu preciso de coisa sem glúten, mas não é simplesmente tu pegar qualquer coisa e fazer, porque se tu tem essa questão se tu é intolerante, tem todo um processo de manufaturar o alimento, né? Não pode ter cruzamento, né? Não pode ter o cruzamento de alimentos. Tudo, né? A faca, a forma que tu for higienizar, as tábuas que tu for cortar, tem que ser tudo individualizado. E tem pessoas que são celíacas que até passando em frente a padarias às vezes fecha glote, porque é celíaca mesmo. Só o cheiro já... Exatamente. Então, se viralizou muito isso de tirar o glúten e tirar a lactose, né? Tá muito na moda, eu vou tirar. Mas se não tem uma certa intolerância, se não sente desconforto, consumindo com moderação, não tem problema algum, né? Só que a questão ficou tudo muito no 880. Ou eu como muito, ou eu não como nada, né? A gente precisa ter esse meio termo.
Até quando eu tinha restaurante, a gente, por exemplo, pegava o pão sem glúten na hamburgueria. Era uma hamburgueria. E tinha gente que tinha problema. Ele ficava armazenando num lugar específico, totalmente embalado. A gente tirava ele e colocava numa frigideira que só era usada para aquele pão e praticamente longe de tudo. E mesmo assim a gente ainda avisava, olha só, a gente não tem uma cozinha à parte. Então a pessoa entendia isso e 99% dos casos as pessoas consumiam. Porque tem essa questão que tu falaste muito bem. É diferente, né? A pessoa que tem uma intolerância, uma pessoa que é alérgica também, alérgica, exatamente. Porque aí pode até matar a questão do camarão, né? Às vezes é uma sensibilidade, às vezes é uma questão mais grave, né? E como identificar esses sintomas? A Day comentou que um desconforto abdominal, mas quais são assim, os sintomas que a pessoa, isso aqui pode ser uma intolerância ao glúten e que às vezes ela nem sabia que ela tinha? A maioria dos casos relatam desconfortos abdominais, inchaços, muitas questões de pele também, aquelas bolinhas que muitas pessoas têm no braço, né? Tudo isso pode ser o excesso do glúten também, uma diarreia, mas o desconforto abdominal é o principal. E a gente começa a fazer exclusões, né? Começa a retirar alguns alimentos e ver se é realmente aquilo, porque pode ser não ser do glúten, pode ser de algum outro alimento, né? Às vezes só diminuir a quantidade, né? Diminuir a quantidade de alimentos que tem glúten, né? Sim. Diminuir a quantidade de massa, de pães, fazer algumas substituições. Aí eu tolero certo alimento que tem glúten e outro não, né? Então a pessoa também se conhecer. Sim, entendi. Importante, né? Essa autoanálise, né? Exatamente. Alimentação. Por fim, né? Eu sei que a gente tá já com os horários, né? O papo vai. Por fim, comer antes de dormir. Mito, engorda mesmo? Melhor dar um tempo antes de deitar? Como que funciona isso? A questão é que a maioria das pessoas hoje, elas fazem apenas 3 refeições. Quando fazem, né? Às vezes muitas só 2. Café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, mais ou menos, almoço uma quantidade grande, jantar maior ainda, porque é o horário que tu tem mais tempo. Tu fica em casa, sentada com a tua família, né? Não tem horário para sair pro trabalho. A questão que não é que o jantar engorda, é a quantidade que tu vai consumir. Porque normalmente tu come e vai dormir, tu não gasta. Né? Então não precisa dessa quantidade tão grande. Como eu falei antes, é um caso muito individualizado, né? Precisa de uma quantidade maior de carboidrato quem treina em jejum, por exemplo, né? Porque vai ser a tua fonte de energia. Então o teu jantar seria o teu pré-treino, né? Então é tudo muito individualizado. Mas o ideal seria fazer pequenas refeições ao longo do dia, para que no jantar tu não sinta essa fome voraz, não fica faminto para comer exageradamente, porque é o momento que tu relaxa mais, que tu tem um momento maior com a comida e a tendência a comer mais. Só que tu não gasta, né? Tu vai dormir. Um churrasquinho aqui às 10 da noite é fatal, né? Pra questão da principalmente digestão. carne, né? Que demora muito a digestão. E normalmente não é só o churrasquinho, é uma salada de batata, é um pãozinho de alho, a sobremesa. Mais a cerveja, né? Mais a cervejinha. Glúten. Mas agora tem cerveja sem glúten. Exato. Bom, que legal, né? Muito boas legal as dicas. Essas dicas, e a gente gosta muito quando tu vem exatamente pra isso. Porque tem muito essa questão do verdades e mitos. Descomplicar, na nutrição, né? Descomplicar essa relação com a comida, que eu acho que é o que tu sabe fazer muito bem. Obrigada. E mais uma vez, né? O que é verdade pra mim pode não funcionar pra ti. Então por isso que uma consulta, uma conversa individualizada, não acreditar tudo que tem na internet, né? Porque se a gente acreditasse tudo, teria só uma dieta, não existiriam milhões, cada caso individual. Pode ser que tu sinta um desconforto, então a gente tem que analisar se é do glúten, da lactose ou de algum outro alimento. Então fazer uma consulta individualizada e principalmente elaborar uma dieta que tu consiga seguir, né? Não é uma dieta que funciona. A dieta que funciona é aquela que seja prática pro teu dia a dia, que entre na tua rotina, que é aquela que tu vai conseguir seguir. Claro. É essa dieta que funciona. Perfeito. Excelentes dicas. Obrigado, Day. Até a próxima. Obrigada. Sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada mais uma vez. Um rápido intervalo, na sequência a gente já volta para fechar o GJR nesta segunda-feira. Grande Jornal Regional.